Avaliação do paciente. Para uma boa avaliação, você tem que ter em mãos um bom prontuário, uma boa anamnese com as perguntas que você pretende fazer ao seu paciente, conhecendo o estado de saúde dele atual, história pregressa em relação à saúde, doenças que ele já teve e o que ele espera com essa aplicação ou com este procedimento. Bem, eu sempre pergunto para o meu paciente qual é a queixa principal, o que te incomoda? Por que você está procurando fazer toxina botulínica? E o paciente vem com as suas queixas. Eu quero melhorar essas ruguinhas frontais, quero melhorar essa região de pés de galinha, quero colocar a toxina aqui na boca, ou eu quero colocar a toxina aqui na mandíbula. Às vezes o paciente não sabe exatamente qual é a função da toxina, para que serve e onde deve ser colocada. Por isso que ele procura você, um profissional especializado e que sabe fazer toxina botulínica. Então, primeira coisa, quando ouvir a queixa do paciente, anote tudo o que ele está lhe dizendo e avalie. Boca, bem, não é bem toxina que ele for aplicar na boca dele. Talvez ele queira aumentar o volume. Questione, mas o que te incomoda na sua boca? São as ruguinhas? É o volume? Escute o paciente, ouça bastante o paciente e vai anotando, doutora, eu estou com essas ruguinhas, esse código de barra e ouvi falar que quando coloca a toxina aqui melhora muito. Então é o código de barra que te incomoda? Anote. Fale sempre com o teu paciente como ele conversa com você, como ele fala com você. Use as mesmas palavras. Isso é uma técnica de avaliação. E dá muito certo, porque vai criando uma empatia com o seu paciente e o paciente vai gostando de você, fala assim, nossa, olha como este doutor, como essa doutora me entende, sabe exatamente o que eu estou precisando, o que eu estou querendo. Então, use sempre essa técnica durante a sua avaliação. Ouça o paciente e sempre pergunte com as mesmas palavras que ele acabou de lhe dizer. Assim, essa empatia vai ficando cada vez mais forte, cada vez melhor e você vai conseguir convencê-lo mais fácil em relação à sua indicação. Bom, após ouvir seu paciente e saber toda a história de vida dele em relação à saúde, doenças, como por exemplo, medicamentos que ele toma, se teve alguma doença grave, qual é esse tipo de doença, se a paciente está grávida, quando foi a sua última menstruação, porque às vezes a paciente não sabe que está grávida, mas a menstruação atrasou, é responsabilidade sua sim perguntar e saber se ela está grávida ou não, ou pelo menos desconfiar. Caso haja uma desconfiança, peça um teste, faça um teste então antes de aplicar, sua menstruação está atrasada, vamos primeiro testar, depois você volta para fazer a aplicação. Isso é normal na nossa rotina de consultório estético. Outra coisa também, se o paciente teve câncer, quando foi que ele teve câncer, se ele já está de alta médica, é importante também. Para pacientes cardiopatas, eu sempre peço uma liberação do cardiologista responsável por este paciente. Nunca faço a toxina botulínica antes de ter este documento em mãos e anexado no prontuário do meu paciente. Só assim me sinto segura para a realização da toxina botulínica. Para pacientes com alergia a ovo, por exemplo, algumas toxinas a gente não pode aplicar, você já viu isso. Então, precisamos aplicar uma toxina que seja isenta da albumina humana. Por isso eu tenho sempre em meu consultório, em minhas clínicas, a toxina Procigne, porque ela é isenta de albumina humana. E eu utilizo nesses casos de pacientes sensíveis ou alérgicos à clara de ovo, albumina humana, ok? Continuando sobre a anamnese, então tenha uma boa ficha de perguntinhas ali de anamnese, deixa ela já pronta, preparada, manda fazer na gráfica com a tua logo, com o teu registro do teu conselho, tudo bonitinho, bem apresentável. Faça ali as perguntinhas, tem também a opção de você fazer em sistema online ou computadorizados, softwares para avaliação que existe hoje, também é possível, mas deixa a estrutura essencial, as perguntas importantes já estruturadas nesse documento, para que você não se esqueça das perguntas mais importantes que você deve fazer. E durante essa anamnese vão surgindo outras perguntas, de acordo com cada paciente, com cada perfil. Isso é normal. Anote tudo.
Não se esqueça de, no final dessa anamnese, o seu paciente fazer uma assinatura. Então, se tua anamnese ela é impressa, tudo bem, ele assina que ele está ciente de todas as respostas, que ele foi verdadeiro ao responder tudo que respondeu para você. Se ela for de um sistema online ou de um software, imprima esta avaliação, essa anamnese, e dê a ele para ele assinar também. Tenha sempre isso assinado e guardado no prontuário do seu paciente. É uma segurança para você, caso venha acontecer qualquer complicação ou qualquer desacordo futuramente. Uma outra coisa muito importante, já que a gente falou em desacordo, é um contrato de prestação de serviço. Eu sempre tenho nas minhas clínicas um contrato de prestação de serviço. E vou estar falando muito mais desse contrato no módulo extra que eu tenho, que é o módulo de administração e legalidade das clínicas que aplicam toxina botulínica, preenchimento e harmonização. Esse módulo é um módulo extra que você vai encontrar logo no final do curso, para você poder saber como fazer o TCI, como poder fazer um contrato, tudo que você precisa para ter total segurança na sua clínica e durante seus procedimentos. O TCI, que foi alguma coisa que eu falei, né, agorinha há pouco, e que você vai aprender lá no módulo extra de administração e parte legal da clínica, é o termo de consentimento informado. Vou falar rapidamente do TCI para você. É um termo onde você tem o que é a toxina botulínica, o que são essas aplicações, como se faz essas aplicações, uma explicação certinho que tem ali, quais as intercorrências que podem acontecer durante a aplicação, quais os efeitos adversos durante e após a aplicação e as possíveis complicações. Tem tudo ali e o paciente deve ler e assinar. Super importante o TCI não ser em letra ilegível, letrinha pequenininha, tem que ser uma letra legível ao paciente, porque isso é levado em consideração se for parar num tribunal, numa justiça ou algo assim. Então, tem um TCI muito bem feito. Lá no módulo extra falaremos sobre isso. Bem, uma outra coisa super importante durante a sua avaliação, certamente é a foto do antes do seu paciente. Faça a foto adequadamente, tenha sempre um ambiente específico para essas fotos, use sempre o mesmo equipamento para a fotografia, peça o paciente fazer todas as mímicas durante a foto. Agora sim, o paciente fará as mímicas forçadamente. Lá na avaliação, não. Você vai avaliar as mímicas naturais. Agora você vai pedir para que ele faça. Erga a sobrancelha, faça a cara de bravo, sorria, feche os olhos e todas as mímicas passo a passo para você ter o registro de como é essa movimentação muscular, certo? Você vai ter durante o módulo de administração, módulo extra, eu também coloquei como montar um estúdio e como fazer essa fotografia adequadamente, porque eu vejo muitas fotografias mal tiradas, um antes e um depois totalmente diferente em relação à luz, cor, angulação da câmera e tudo isso. Isso gera um resultado falso para o paciente. Então, às vezes você está vendo um resultado ali que parece estar excelente, mas é jogo de luz, é jogo de câmera, ou uma foto tirou sem flash, outra foto tirou com flash, usou uma hora uma câmera, outra hora outra câmera, enfim. Tem tanta coisa, eu como especialista e fotógrafa também, eu olho, vejo e falo, nossa, caramba, que foto mal tirada. Então, eu sempre gosto de ensinar meus alunos como tirar essa foto e como apresentar essa foto para o seu paciente. Por isso que eu fiz esse módulo extra para você poder ter acesso a essa informação e ter as melhores fotos para a apresentação ao seu paciente e ao seu público. Porque mesmo que as fotos de antes e depois não sejam liberadas para alguns profissionais da saúde, você, profissional, independente de qual área você é, se é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, dentista, médico, não importa. Você tem que ter sempre as fotos do antes e depois do seu paciente como um documento, por isso que a gente chama de registro fotográfico, é um documento que você tem de como o paciente estava e como ele ficou. Essa é a primeira função dessas fotos. A segunda função é você poder apresentar essas fotos a outros pacientes que vão até a sua clínica, fazer um book
de fotos de antes e depois e apresentar ao seu paciente que está lá te consultando pacientes similares a ele para que ele veja resultados em pacientes que procuraram você, já fizeram a toxina, já fizeram o procedimento e estão muito satisfeitos. Isso passa muita credibilidade. Então, nunca deixe de fazer as fotos, nunca deixe de guardar este registro, armazenar muito bem e saber fazer as fotos do antes e depois, valorizando assim o seu procedimento, ok?